Continuando o estudo sobre coração, vamos agora falar sobre sistema de condução do coração. Acho que já estamos na parte 6, né? Isso, parte 6. Então vamos lá. Sistema de condução do coração. El miocardio possui una capacidad de contracción automática. El corazón, aislado de toda conexión nerviosa extrínseca, continúa latiendo, mas aún los latidos aurículas y los ventrículos se contraen siguiendo un ritmo propio. El origen de las contracciones y su transmisión armoniosa a todas partes del corazón corresponde al sistema de conducción del corazón. Cardionector. Endocardio. Endotélio, subendotélio, fibra de Purkinje y subendocardio. Este sistema de despolarización y conducción está constituido por células miocárdicas especializadas que se ubican subendocardicamente, Ai, Deus. Vamos lá. Este sistema de despolarización y conducción está constituido por células miocárdicas especializadas que se ubican subendocardicamente y se diferencian en las células miocárdicas generales de trabajo. El sistema de conducción del corazón comprende dos partes: el nodo sinoatrial, situado en la pared del atrio derecho, el conjunto atrioventricular, en el cual se distingue el nodo atrioventricular, el fascículo atrioventricular y sus ramas derecha e izquierda, y ramos subendocárdicos ou rede de Purkinje. Então temos um nodo. Vamos ver aqui, ó. Sinoatrial. Aqui. Certo? E aqui temos um conjunto atrioventricular certo? Pelo que eu entendi, o impulso vem nessa direção. Perfeito.
Nodo atrioventricular, nodo auriculoventricular, fascículo atrioventricular, rama direita del fascículo atrioventricular, rama esquerda del fascículo atrioventricular e rede de Purkinje. É bem complexo isso aqui. Lembrando que existe esse pequeno espaço aqui que a gente já estudou, né? Essa pequena janela que entra em contato com o átrio esquerdo com o ventrículo, o átrio direito com o ventrículo esquerdo. Sistema de condução intrínseca do coração. Nodo sinoatrial. Nodo atrioventricular. Beleza. Nodo sinoauricular. Vem para o nodo auriculoventricular, sino auricular, auriculoventricular. Que meio que joga para tudo. Bem complexo. Mas a gente entende que o impulso sai do nodo sinoatrial e vai para... Enfim. Nodo sinoatrial, sinusial ou de Kiev e Flach. Es una formación delgada, aplastada y alargada en forma de huso. Su extremidad superior se ala adelante y a la derecha del orificio de la vena cava superior en el atrio derecho. Desciende verticalmente por dentro de la cresta terminal. Pertenece así a la porción sinusial posterior del atrio. El seno de las venas cavas es el marcapaso normal del corazón. ¿Qué es uso? Instrumento usado en el hílado a mano para retorcer y devanar el hilo que se va formando en la rueca. Consiste en una pieza de madera o hierro que de forma cilíndrica y alargada, más estrecha en los extremos, que se impulsa con los dedos. Nodo atrioventricular. Então, temos o nodo sinoatrial e o nodo atrioventricular. Sinoatrial e o atrioventricular. Está situado em la pared del atrio ao derecho. Tá. Em cima do tendão de Todaro. Limitada por trás
por el orificio del seno coronario, aquí, abajo y a la izquierda por la inserción de la válvula septal por la válvula tricúspide, aqui na direita, tricúspide, medialmente por el tendón de la válvula de la vena cava inferior. Então é Todaro, é da Eustáquio. Aqui, ó. Todaro. Aqui é o tendão de Todaro. Eustáquio. Tedesco. Tebesso. Cara, é acima do tendão de Todaro, pô. Que é o seno coronário. Aqui é a vena cava inferior. Eustáquio. Todaro e Tebesco. Tebesso. Tebesco. Ó, vamos escrever. Nodo sino atrial. E aqui, nodo átrio ventricular. Escrever em cima. Fascículo atrioventricular. Su tronco de 3 milímetros de ancho y aproximadamente de 10 a 12 milímetros de largo, se dirige hacia adelante, arriba y a la izquierda. Sigue sobre el flanco derecho del tabique del corazón, la inserción de la válvula septal de la válvula tricúspide. Llega a la porción membranosa del tabique interventricular. Se divide en rama derecha y rama izquierda. Rama derecha. Sigue el trayecto de la trabécula septomarginal bajo en el endocardio, lo que la conduce hasta la base de los músculos papilares en contacto con los cuales se ramifican. Então vamos lá, ó.
Tem a rama esquerda e a direita. Aqui a gente está falando nodo sinoatrial e o nodo atrioventricular. O sinoatrial, ele sai do átrio direito, continua ali abaixo, mais ou menos, da vena cava superior. E aí, um pouco acima do tendão de Todaro, tem o nodo atrioventricular, que se divide em dois. Uma rama para a direita e uma para a esquerda. O da direita vai para o ventrículo trabécula septomarginal, ou seja, ventrículo direito. E o da esquerda atravessa o tabique interventricular, que aparece coberta por el endocardio de su cara izquierda. Esta rama parece ramificar-se em um fascículo anterior e um posterior, destinados a cada uno de los músculos papilares del ventrículo izquierdo. Então acontece isso aqui, ó. Olha que incrível. Então a verdade é que ela faz essa bifurcação. Vamos lá. O nodo sinoatrial, ele sai do átrio direito, encontra o nodo atrioventricular, que se ramifica para átrio não, ventrículo direito, e também vai uma rama para o ventrículo esquerdo. O que que é? É exatamente isso aqui, ó. Que é nodo sinoatrial e que é o nodo atrioventricular. Ele se divide para o átrio e para o ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Beleza. Em fascículo esquerdo e fascículo direito. Enquanto isso, beber uma aguinha. Nossa, eu vou tentar criar uma nova reunião, porque tá dando um lag. Não sei se tá dando para perceber aí. Colocar aqui. Só um minutinho, galera. Rapidão, vou digitando aqui. Para continuar a gravação. E mas você interrompeu a aula, não sei o que lá. Eu não tô dando aula, eu tô estudando. Primeira coisa é essa. Beleza. Ok. Perfeito. Muito bem. Agora vai.
Parece que agora foi. Aí, perfeito. Vamos ver. Tá um leve delay, mas não tá lá muita coisa não. Ramos subendocárdios. En la dispersión en las paredes de los ventrículos de las fibras emanadas del fascículo atrioventricular. Algunas de esas fibras son libres, cubiertas por el endocardio. Entupido o nariz. Isso aqui não desentope não, cara. Y adquieren el aspecto de cuerdas tendinosas falsas, falsas cuerdas del corazón. Vascularização. É, agora tá. Hum, tá. Por que que tá assim? Não sei. Mas beleza. Na próxima eu arrumo. Ficou meio. O zoom não tá batendo com a tela. E aí eu não posso mexer. Estando na gravação. É. Ixi, agora lascou. Tá bom. Ai, Deus, não creio. Eu vou conseguir recuperar. Ok, sem perder. Consegui. Ah, moleque. Boa, vamos continuar. E agora, ó, tá igual. Tá quase igual, perfeito. Vascularización. El nodo sinoatrial recibe ramas de las arterias. Tá gravando? Tá. Auriculares. En general de la arteria coronaria derecha. Certo? Aqui. Pero a veces también de la izquierda. Tá. El nodo atrioventricular y el fascículo atrioventricular son irrigados por las ramas intraventriculares septales.
Então, vamos lá. O nodo sinoatrial, ele é irrigado pela artéria coronária direita. E o atrioventricular, nodo atrioventricular, ele é irrigado pela rama interventricular posterior. Então é rama interventricular posterior. E as ramas del fascículo atrioventricular pela rama interventricular anterior. Inervación del corazón está asegurada por los dos sistemas simpático y parasimpático del sistema nervioso autónomo. Comprende tres partes: los nervios cardíacos del simpático y del vago, plexo cardíacos y nervios cardíacos originales em esos plexos. Então, o sistema simpático e parasimpático, ele está compreendido em três partes. Vamos lá. Nervos cardíacos, plexos do simpático e do vago, plexo cardíaco e cardíaco original nos plexos. Nervios cardíacos del simpático e del vago. Nervios cardíacos del simpático. Nervio cardíaco cervical superior del GCS. Nervio cardíaco cervical médio, nervio cardíaco cervical inferior. Todos se originan en los cuellos y llegan al corazón por detrás de la aorta para formar plexos. Nervios cardíacos del vago. Se distinguen nervios cardíacos cervicales superiores, nacen del segmento cervical del vago, nervios cardíacos cervicales inferiores, que provienen del nervio laríngeo recurrente a la derecha y del vago intratorácico a la izquierda, y nervios cardíacos torácicos. Se originan del nervio laríngeo recurrente a la izquierda y del vago intratorácico a la derecha. La mayor parte de los nervios cardíacos del vago, pero no todos, pasan delante de la aorta. Plexos cardíacos. Ligados al arco aórtico, los nervios cardíacos del simpático y del vago se comunican ampliamente entre sí. Forman un plexo superficial anterior preaórtico y plexo profundo posterior retroaórtico. Estos dos plexos se comunican entre sí por ramas que pasan debajo del arco aórtico. Así se constituye un grupo nervioso, el plexo subaórtico. Se halla situado mediante al ligamento arterioso arriba y a la derecha de la arteria pulmonar izquierda.
El glándulo cardíaco superior, cuando existe, se encuentra aquí. El glándulo cardíaco inferior está situado a nivel de la cara posterior de la aurícula izquierda. Linfáticos del corazón. Un conjunto izquierdo constituido por troncos que siguen el surco coronario, el surco interventricular anterior, y que se reúnen en la unión de estos surcos, dan origen a un colector principal izquierdo. Colector principal izquierdo sigue el borde izquierdo del tronco pulmonar, emerge por la base del corazón y desemboca en los ganglios traqueobronquiales inferiores. Un conjunto derecho originado en la cara inferior del corazón, donde reúnen los troncos linfáticos emanados del corazón derecho. Reconhecem, recorrem de atrás hacia, recorren de atrás hacia adelante la porción derecha del surco coronario y dan origen a un colector principal derecho. Colector principal derecho pasa entre la aorta y el tronco pulmonar y termina en los ganglios mediastinales anteriores derechos. Los primeros electrocardiogramas ECG de la historia se realizaron con aparatos tan voluminosos como este eletrocardiógrafo o galvanômetro de cuerda. Pesaba más de 250 kilos y necesitaban 5 personas para su manejo. Los pacientes debían sumergir sus extremidades, ambas manos y pies izquierdos, en una cubierta con solución salina. Los señales viajaban 1,5 kilómetros a través de los cables de la red telefónica desde el hospital de Leiden, donde se realizaba el examen, hasta el laboratorio de fisiología para su registro. Sin duda, un ejemplo temprano de la telemedicina. Galera, isso aqui eu vou te falar. É um tema que, se cair em prova, é o tipo de tema que a gente torce para, porque é muito conteúdo, né? Para a gente poder usar só o básico, né? Para entender que os pulsos partem do sino atrial, que está ali perto da que é alimentado, inclusive, pela aorta, pela artéria coronária direita, que vai para o nodo atrioventricular, que se divide em dois fascículos, um fascículo que se queda en la parte del ventrículo derecho y otro que se parte para la cámara, el ventrículo izquierdo, sabe? E a gente torce para que acabe por aí. Porque realmente é bem complexo saber todas as ramas,
E ok, ali até a parte das ramas, ok, né? Agora, para entender a parte dos nervos cardíacos simpático e do vago, é, deu para entender o que aqui, ó. Deixa eu mostrar essa parte. Ó, pelo que eu entendi aqui, ó, nervo cervical, ó, nervo vago, aí temos o nervo cervical superior, temos nervo cervical inferior, que vem do nervo laringo-recorrente direito, e, e aqui também, ó, laringo-recorrente esquerdo, mas esse é o torácico, nervo cardíaco torácico, ou seja, o cardíaco torácico é direto do lado direito. Olha que louco, cara. É muito louco. Vamos lá. Aqui é lado direito e aqui esquerdo. Então, os nervos cardíacos superiores e torácicos, eles partem direto do nervo vago. O superior e o torácico. Agora, o inferior, ele vem do laringo recorrente direito. Aqui está a diferença. Agora, já a parte do, do lado esquerdo, os nervos cardíacos cervicais superiores esquerdos vão direto do vago, os inferiores direto do vago. Agora, os torácicos internos, torácicos no caso, vai pelo laringo recorrente esquerdo. Então, direita, laringo recorrente é pelo torácico. E o esquerdo, esquerdo, aqui é esquerdo, laringo recorrente izquierdo, se derivan los nervios cardíacos torácicos. Ahora, los nervos cardíacos inferiores se originan directamente del nervo laringo recorrente derecho. Nervios cardíacos cervicales inferiores derecho se originan del nervio laringo recorrente derecho. É isso. Então, superior e torácico direto do vago, o inferior do laringo recorrente. Agora o direito, o esquerdo. O esquerdo. Então vamos pensar no coração. Ó, os dois direitos. Ó, em cima e embaixo. Ó. Superior. Vamos pensar assim. Pensa comigo. Passo nervo vago direito. O vago vai originar o cervical superior e o torácico direito. Superior torácico. O inferior vai ser do laringo recorrente direito. O esquerdo superior e inferior são direto do vago. Agora, o torácico vai ser do laringo recorrente esquerdo. É isso. É isso, galera.
Eu acho que aqui a gente acaba a parte de coração. Se eu não me engano, o próximo tema é pericárdio. É isso mesmo, pericárdio. Beleza? Espero que tenham curtido. Esse tema foi um tema um pouco mais profundo, que é o sistema de condução do coração. Nos vemos na continuidade para estudo do pericárdio.